Olá, tudo bem com vocês? E aí, como estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula, nossa aula de número 15. Gente, estamos chegando na nossa reta final. Tá faltando só mais 5 aulas para a gente terminar. Eu quero agradecer por você que está firme e forte aí até aqui nessa caminhada, né? Te parabenizar, você que está se dedicando, estudando os conteúdos, assistindo os vídeos, compartilhando, né? Tem gente que faz resumo, então parabéns para você que está aí participando, fico muito feliz. E vamos então seguir para mais uma aulinha, né? A gente já falou sobre perigos de ser um servo nesse módulo, a gente já falou sobre as vantagens, a gente já falou tanto assunto interessante, tanta coisa, né, da parte do Senhor sobre as nossas vidas, e hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre intimidação, né? Algo muito interessante. Eu já passei por situações assim. Eu acredito que conforme eu for falando, né, o conteúdo e ministrando essa aula, vocês vão de alguma forma se identificar também se já passaram por alguma situação assim. Mas eu gostaria que você ficasse com o coração aberto nesse momento, nesses minutinhos que a gente vai ficar junto, para que o Espírito Santo esteja falando conosco. Amém? Então hoje a nossa aula é sobre intimidação, né? Eu vou ler para vocês o significado de intimidação. Ação ou efeito de intimidar-se, né? Ação de fazer com que alguém se sinta amedrontado. Intimação é o contrário de expansão, audácia, confiança. Né? Alguém aqui já se sentiu intimidado? Talvez você já se sentiu intimidado, né? Por alguma coisa, por alguma pessoa, por alguém. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Aquilo que nos tira a confiança, aquilo que nos intimida. E no reino de Deus também é dessa forma. Eu acredito que a maioria de vocês aqui já servem ao Senhor em alguma área, algum ministério. Mas o que acontece? Talvez nessa caminhada, nesse tempo, na nossa caminhada com Deus, surja alguma situação ou de repente já surgiu que você se sentiu intimidado por alguém ou por alguma situação, né? Ou de repente pediram para você fazer alguma coisa, ou de repente alguém falou contigo de uma forma, né? Por algum motivo, por N motivos você talvez se sentiu intimidado por alguém ou por alguma coisa. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso, as causas, como a gente pode resolver isso, né? Para que nada venha roubar aquilo que o Senhor tem para sua vida, né? Que nada venha roubar a tua vontade de servir, a tua vontade de continuar servindo e atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor, né? No cotidiano a gente se depara não só servindo ao Senhor, mas em várias áreas da nossa vida, muitas vezes a gente se depara com alguma situação de intimidação, né? Às vezes você vai procurar um emprego e aí você pensa, nossa, essa vaga não é para mim, por isso, por aquilo, né? Ou você vai fazer uma entrevista e aí você se sente assim, ai, talvez não é capaz, ou de alguma forma você se sente intimidado por várias situações, né? Na nossa vida não é só no servir ao Senhor, é em várias situações. O espírito de intimidação ele se aproveita na nossa vida quando a gente dá alguma brecha para isso, né? O que Satanás quer? Ele quer roubar a nossa confiança, né? Ele quer impedir que o homem ele cresça, impedir o nosso crescimento espiritual, né? Satanás ele quer roubar essa autoridade que a gente tem no nome de Jesus para exercer aquilo que o Senhor nos chamou. E isso agora, trazendo para o ministério, quando a gente se sente intimidado em servir, intimidado em fazer alguma coisa, a gente paralisa, a gente para e não procede. E é isso que o inimigo quer, né? Satanás ele quer nos parar
ele quer nos intimidar e ele vem de maneira sutil, né? De maneira assim bem leve, como se estivesse falando assim, você não é capaz, ou você não pode fazer isso, né? Então o espírito de intimidação, ele vem de maneira muito sutil, assim, de maneira que às vezes se a gente não tiver essa consciência, acaba que você pode vir a deixar de servir, vir a deixar de buscar, esfriar na fé por causa disso, né? Se sentir intimidado por alguma situação, por alguém, e não é isso que o Senhor quer de nós, né? Não é isso que o Senhor espera de nós. Alguma das causas disso é a gente se sentir desanimado, né? Impede o homem de crescer, né, naturalmente, e tira a espontaneidade e a liberdade, sabe? Quando você tem liberdade de ser quem você é, no reino de Deus, no teu trabalho, na tua família, seja onde for, na área que você estiver, né? O espírito de intimidação, ele te trava, tira a liberdade de você ser quem você é, tira a paz, né? A disposição, o ânimo, a alegria de viver, e isso em todas as áreas, seja na família, né, no trabalho, em todas as áreas. O espírito de intimidação, ele ataca na nossa alma, né? Ele ataca de forma que tenta nos paralisar. Por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. Amém? Inúmeros cristãos hoje vivem, né, essa situação, vive de maneira que se sente intimidado por alguma coisa, né? E quais são os efeitos disso? A gente está vivendo num ano, numa época atípica, né, onde tudo é novo, digamos assim, onde tudo é diferente do que tudo que a gente já viveu, né? O ano que a gente está vivendo, a situação que a gente está vivendo é diferente do que tudo o que a gente já viveu. Então, devido até mesmo a isso, pode ser que algumas pessoas estejam se sentindo também assim, né? Com essa incerteza do dia de amanhã, porque a gente não sabe como vai ser, né? A gente sabe que o Senhor está no controle de tudo, que Ele não perdeu o controle em nenhum momento, desde o começo da pandemia até agora, desde o começo, né, de tudo, Ele está no controle. Mas a gente está vivendo um momento atípico, então nesse momento também é onde a gente precisa vigiar, né, onde a gente precisa estar atento. Eu sempre falo, gente, que todas essas aulas, cada assunto é um cuidado do Senhor para nós. Porque olha só ele nos ensinando sobre intimidação, né? Para a gente vigiar, orar, saber aquilo que está nos intimando de alguma forma e nos impedindo de crescer. Olha só quais são os efeitos, né? O desespero, o desânimo, a confusão, né? Aquela confusão que você não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. A desesperança do dia de amanhã, você pensa, meu Deus, né? E aí por diante. Em vez de a gente quebrar literalmente o que é a raiz desse mal. É importante sim a gente identificar esses efeitos, né? Se de repente você está sentindo de alguma forma algum desses efeitos que eu citei, mas o mais importante é a gente eliminar, quebrar o poder da intimidação pela raiz, lá do começo. Esses são alguns efeitos para a gente entender o que é, para a gente entender como a gente está se sentindo, o que o espírito de intimidação causa na nossa vida. Mas qual é a raiz? Juliana, tá, então você me falou que a pessoa, né, muitas vezes está se sentindo desesperado, está se sentindo sem saber o que fazer da vida. Mas o que a gente precisa tratar então? Qual é a raiz disso? A raiz da intimidação é o medo. É o medo. O medo faz com que as pessoas se concentrem em si mesma. Olha só, 1 João 4,18 fala assim, ó: o perfeito amor lança fora o medo, porque o amor
coloca o foco em Deus e não nos outros e nega a si mesmo. Quando a gente coloca o foco em Deus, a gente lança fora, né, o nosso medo. Então, a raiz da intimidação é o medo. O medo de começar um novo negócio, o medo de abrir um GR, o medo de ministrar um GR, o medo de estar servindo em alguma área, o medo de casar, o medo de comprar alguma coisa, o medo de N situações, né? Como eu falei, não é só na área de a gente estar servindo ao Senhor, mas em toda a nossa vida. Se a gente não vigiar, o espírito de intimidação, ele acaba provocando isso na nossa vida. A raiz disso é o medo. Eu não sei se você tem medo de alguma coisa, né? Não sei se você tem medo de algo, às vezes algo novo, ou algo que você se sinta ali, né? Algo diferente. Eu já passei por várias situações que eu tive medo. Então, é importante a gente entender isso, né? Lançar sobre o Senhor o nosso medo, a nossa insegurança, colocar o nosso foco nele. Amém? Geralmente as pessoas que se sentem intimidadas lutam somente contra isso, tá, gente? Às vezes é alguém que te intimida, então como que você luta contra isso? Você se afasta da pessoa, né? Se afasta do pastor, se afasta do líder, se afasta ali de alguém que tá te intimidando, vê o patrão, já corre, já foge, de algum familiar, enfim, né? Às vezes a pessoa só quer lutar contra aquele efeito, né? Fugindo dele e sem tratar lá no fundo a raiz, né? Tratar a causa, né? Aqui até tem um exemplo de que assim como podemos, no caso, o exemplo de recolher um fruto de uma árvore, né? Você pode recolher todos os frutos de uma árvore, mas se as raízes estiverem intactas, os frutos acabarão crescendo outra vez, né? Então, assim é na nossa vida. Se a gente não eliminar a raiz da causa, a raiz, né, dessa intimidação, a gente vai acabar passando por de novo a mesma situação e de novo, sem tratar e eliminar lá da raiz, né? Se sentindo com esses efeitos que eu citei antes. E isso pode causar muita coisa, tá, gente? Isso pode causar depressão, isso pode causar falta de fé, isso pode causar uma confusão, né? Pode causar ali algo que às vezes você já entende, já sabe, né? A gente que caminha com o Senhor sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas se deixa entrar esse espírito de intimidação na nossa vida, acaba que você fica pensando muitas vezes aquilo que você sabe, que é princípio de Deus, que você sabe o que é certo, quando você deixa o espírito de intimidação entrar na sua vida, acaba causando uma confusão, né? Aquilo que você achava antes errado, agora acaba passando que meio despercebido, sabe aquela confusão, aquela coisa, não sabe o que faz, não sabe para onde vai. E é isso que Satanás quer, roubar de nós o nosso foco, né? Roubar a nossa fé, roubar o nosso foco no Senhor. Então não permita, identifique hoje, né, dentro de você, quais são os efeitos que isso, se de alguma forma você tem se sentido intimidado. Glória a Deus, se não, mas se em algum momento você se sentir dessa forma, você saber, né, lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, todo o seu medo. Amém? Posição espiritual e autoridade espiritual. É importante entender que existe um lugar, né, uma posição no espírito para cada um de nós, né? Nós ocupamos um lugar em Jesus. Você já ouviu falar isso, né? Que somos o corpo de Cristo. Aliás, não dessa forma, tá? Essa autoridade é que o inimigo deseja. A gente ocupa um lugar no espírito. E o que Satanás quer? Roubar isso de nós, né? Roubar esse lugar, esse propósito que nós temos, essa posição no espírito que a gente tem.
Se ele puder fazer com que entregamos a autoridade que nos foi dada por Deus, ele a tomará e a usará contra nós. Né? Olha só o que diz Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. E lá em Salmo 26:12 fala: o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Então, a gente literalmente ocupa um lugar no espírito, né? É fundamental que você, como crente, não apenas conheça o seu lugar, mas trabalhe nele, né? Por isso que a gente sempre fala de entender o que o Senhor quer para nós, de entender aquilo que o Senhor nos chamou, né? A gente precisa identificar. Se você não conhece a sua posição, você não pode trabalhar adequadamente no corpo de Cristo. Amém? Então, olha só como é importante, né? A gente saber vigiar, né? Vigiar. Porque, olha só aqui o que fala, Paulo, né, explicou. Deus juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso está lá em Efésios 2:6. Né? É nesse lugar que os filhos de Deus redimidos devem habitar. É nesse lugar onde a gente deve habitar. Nessa posição, né? É essa posição que o Senhor tem para nós. Paulo declarou que todos os espíritos demoníacos foram colocados debaixo dos pés de Jesus. Então vamos lá, né? Se todos os espíritos demoníacos foram colocados debaixo dos pés de Jesus, hoje, se você for o pé do corpo de Cristo, aonde que estão os espíritos demoníacos? Aonde que estão? Debaixo dos seus pés. Amém? Isso ilustra claramente que nenhum demônio deve exercer autoridade sobre um crente. Né? Ele não tem autoridade sobre a nossa vida, a não ser que a gente dê espaço para isso, dê brecha para isso. Né? Como eu falei, o que ele quer é ter uma brecha para nos atacar. Em todas as áreas, né? A gente sabe disso. Os demônios ainda estão debaixo de você, né? Se você for o pé do corpo de Cristo, isso ilustrando, né, gente? Uma ilustração daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus disse, né? Na nossa posição. E eis, aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Tá lá em Lucas 10:19. Então, quando a gente anda quando a gente tem uma vida com o Senhor e anda com essa certeza, com essa convicção, com essa fé, a gente não tem por que se intimidar contra esses demônios, contra espíritos imundos, contra as obras de Satanás. Né? A gente não tem por que se intimidar com isso, porque o próprio Jesus, né? O próprio Jesus falou que nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Você crê nisso? Amém? Quando você se sentir intimidado por alguma coisa, lembre disso, né? Lembre desse versículo, Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Amém? O espírito de intimidação, ele desencadeia a confusão, como eu falei, desencadeia confusão, desânimo, frustração, né? O seu objetivo é fazer com que você perca a perspectiva apropriada. Né? Tudo parece o fim do mundo, tudo parece que é impossível. Né? Quando você deixa que o espírito de intimidação entre na sua vida, tudo parece que, sabe, quando nada vai dar certo, quando nada mais flui, e acaba causando um total desânimo, uma total desesperança de viver, de servir, de seguir ao Senhor, né? Até mesmo de perder a fé. Então, cuidado, né? A intimidação nos paralisa na esfera do espírito, né? Como eu falei, muitas vezes as pessoas acabam perdendo a sua fé, né? Acabam desacreditando,
desacreditando que o Senhor existe, desacreditando em tudo. Isso é muito triste, né? Uma pessoa intimidada honra mais aquilo do que teme do que honra ao Senhor, né? O que seria isso, Ju? Então, se você se sente intimidado por alguma situação, você acaba focando tanto nessa situação que você esquece de Jesus, né? Se você se sente intimidado por alguém, você acaba focando tanto nessa pessoa e esquece, né, de Jesus, esquece de tudo, foca só naquilo. É como se aquilo te paralisasse de verdade. Então, é isso mesmo que acontece, né? Percebendo que a pessoa se submete muito mais a isso. Se você se sente intimidado por alguma situação ou por alguém e essa situação acontece, você acaba se submetendo a isso, porque você está com medo, está intimidado, seja com uma pessoa ou com alguém. Então você acaba, né, se submete mais àquilo que está te intimidando do que ao próprio Deus. Então é muito sério isso. Quebrando as cadeias da intimidação. Tá, Ju, você só falou coisa ruim. Não, gente, estou falando da real, né? O que a Bíblia diz, estou falando aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E como quebrar isso? Como vencer isso? Reavive o dom. Através da ousadia que arremessa o homem para frente, mesmo diante da oposição. A gente já falou algumas aulas passadas, né? Que a gente, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo servos do Senhor, a gente acaba passando por luta, por provação, a gente acaba passando por N situações, né? Mas reavivar o dom é aquilo que a gente seguir em frente. Gente, segue em frente, tá com medo? Vai com medo mesmo, tá? 2 Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de temor, de intimidação, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito que habita em você, não o espírito de intimidação. Perdendo a sua vida, né? Literalmente morrer para a nossa vida, para as nossas vontades, para a nossa carne. Não é aquilo que a gente quer no momento que a gente quer, é aquilo que o Senhor tem para nós. A resistência que uma pessoa enfrenta quando a sua própria carne seca o caminho, decide no que quer fazer, quando a nossa própria carne dirige a nossa vida, né? Isso é algo que é perigoso, né? É perigoso porque a gente é falho, porque a gente em algum momento vai errar, em algum momento vai falhar, e aí a gente vai se sentir mais intimidado ainda, né? Porque se a gente ouve aquilo que o Espírito Santo tem para nós, segue aquilo que o Senhor tem para nós, a gente sabe que é o melhor, né? Então é mais fácil de descansar, de confiar. Agora, quando a gente faz pela nossa vontade, você sabe, mais cedo ou mais tarde vai dar ruim, né? A gente é falho quando a gente decide fazer pelo nosso jeito, da nossa força, beleza, né? Porém, se não for aquilo que o Senhor tem, vai dar ruim. Então, perder a nossa vida, negar a nossa vida para nós mesmos e fazer aquilo que o Senhor quer, ser guiados por Ele, né? Seguir Jesus até aquele lugar no qual não vou simplesmente dizer que perderei a minha vida física por Ele, mas onde estarei a morte da minha própria vida e desejos, né? Literalmente negar a si mesmo. Olha só o que diz Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. O mesmo em face de morte, não amaram a própria vida. A gente precisa negar a si mesmo todos os dias. Todos os dias. Próximo, temor do Senhor. Né? O temor do Senhor. Levíticos 10, 3 fala assim, ó. Mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim e serei glorificado diante de todo o meu povo. O que é temer ao Senhor? O que é temer ao Senhor para ti? Né? Você fala, eu temo ao Senhor, mas o que é temer ao Senhor para você?
né? Temer ao Senhor é dar a Ele o lugar de honra, o lugar de glória, reverência, ações de graças, de louvor. Temer ao Senhor é dar a Ele o lugar que Ele merece, que só Ele merece. Amém? Espírito de moderação, né? O próximo tópico nada mais intimida alguém do que a ignorância, né? O que é isso? A falta de conhecimento. Isso é fato, né, gente? Se pedirem para você ministrar um GR sem você ter estudado, sem você ter lido, sem você sequer saber qual é o assunto, vai te dar medo, vai te dar insegurança, vai ficar naquela coisa, né? Por mais que você domine o assunto, precisa se preparar, precisa orar, precisa buscar. Então pode ser que você se sinta intimidado, né? Falta de conhecimento, falta de buscar, de aprender. Então eu tô dando o exemplo do GR, mas esse é mais um ponto, né? A gente precisa buscar, sim, conhecimento de tudo, né? Conhecimento em todas as áreas. Quando sabemos o que Deus... o espírito de moderação é quando a gente entende aquilo que Deus está falando conosco também, né? Quando a gente tem esse conhecimento de que não, é a voz do Senhor, é aquilo que Ele tem para mim. Digamos assim, que você está sensível à voz do Espírito, né? Sabe quando é Deus falando e quando não é. Amém? Que daí entra junto com a questão de fazer aquilo que o Senhor tem para nós e não a nossa vontade, né? Sabe que está sendo guiado por Ele, então tá tudo certo. Amém? Provérbios 11:9 fala assim, mas mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem do conhecimento mais do que o robusto. Provérbios 24:5, desculpa. E Provérbios 11:9 fala, e os justos são libertados pelo conhecimento. Então, em tudo na nossa vida, né, gente? Em tudo. O próximo tópico é seja forte, né? Para avançar e vencer a intimidação, precisamos ser fortes, para que não venhamos a nos desviar daquilo que sabemos ser certo, né? Se você tem os princípios do Senhor, aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe que é certo, não deixe que a intimidação te convença, que o espírito de intimidação te convença de que não, tanto faz, sabe? Ou te convença de que não é certo. Seja forte, permaneça firme ali. A coragem e a atitude ou reação que enfrentamos e lidamos com qualquer coisa que seja difícil ou perigosa, né? Em vez de recuarmos, a gente segue em frente. Então seja forte, não importa o que você esteja passando, não importa a situação, não importa o que esteja te intimidando ou quem esteja te intimidando, seja forte, permaneça. Josué 1:7 fala, tão somente ser forte e muito corajoso, para terdes o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, mas que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Provavelmente você já ouviu esse versículo, né? Então vamos lá. Algumas questões específicas. Vamos falar algumas questões específicas para você vencer o espírito de intimidação. Respeite toda autoridade, mas não permita a intimidação, né? A gente já falou sobre honra, já falou sobre respeito, já falou sobre autoridade, já falou sobre todas essas questões, né? Então, mais um ponto. Respeite todas as autoridades que estão sobre a sua vida, mas não permita que nenhuma delas te intimide, né? De alguma forma, porque nenhuma autoridade está ali sendo autoridade para intimidar ninguém. Não aceite a intimidação do diabo, gente, não aceite. Mas esteja firmado na graça de Deus, nas promessas dele. Então, quando algo quiser te desmotivar, te intimidar, lembre das promessas do Senhor sobre a sua vida. A aula passada a gente já falou. Quantas promessas tem na Bíblia? 7.500 promessas. Lembram?
ou não assistiram a aula. Eita, ó, olha aí. Pularam a aula, né? Quantas promessas tem na Bíblia para a nossa vida? Então não deixe o diabo intimidar, né? Quando você sentir alguma coisa, lembre de tantas promessas que o Senhor deixou para nós. O próximo, não seja um canal de intimidação. Olha aí, se você tem uma posição de, seja ela qual for, não precisa necessariamente ser na igreja, sendo servir, qualquer área, não seja canal de intimidação, alguém que intimida outras pessoas, porque você vai estar impedindo essas pessoas também de crescer, vai estar causando todos aqueles efeitos negativos, desânimo, frustração, né, tirando a paz, tudo aquilo que a gente já citou, você vai estar causando nas outras pessoas. Então não seja canal de intimidação na vida de ninguém. Não lidere através do medo, não imponha seus talentos e habilidades através da intimidação, né? Nossos dons exigem para servir a igreja e as pessoas, não para criar medo e julgo, tá? Eu entendi isso. E talvez o fato de eu estar aqui, né, ministrando essa aula para você seja isso. Eu entendi que eu nunca vou saber tudo, né? Eu nunca vou saber de tudo. E muitas vezes talvez eu vá saber e alguém vá me perguntar e eu trave ou enfim. Mas eu não preciso esperar o momento de eu saber tudo ou esperar o momento de que, sei lá, o Senhor venha e diga, eis que te digo, faça isso, faça aquilo, né? A gente teve até uma live na segunda sobre chamado, e eu achei bem interessante, porque muitas vezes a gente fica esperando, né? Fica esperando. E essa aula tem muito a ver com isso, de você se sentir intimidado para fazer as coisas na tua vida, para servir, para fazer o que for, né? Aquilo que o Senhor te chamou, vai em frente, gente, vai. Segue em frente, né? Vai abrir um negócio, vai com tudo, vai servir em alguma área, vai abrir um GR, vai ministrar, vai orar por alguém, enfim, né? N situações. Vai com tudo, não deixe o espírito de intimidação te paralisar, te parar, o medo te parar, não permita isso. Amém? E conclusão então, nunca permita que nenhum fracasso anterior o detenha. Talvez a intimidação seja um fracasso, né, que você tem. Algo deu errado na tua vida. Talvez a sua intimidação não seja pessoas, não seja coisas, não seja nada, mas seja algum fracasso teu mesmo. Que aí você se sente intimidado porque algo deu errado na sua vida. Não permita que isso te paralise. Não julgue o seu futuro com base nas coisas que lhe aconteceram, né? Gente, se passou, passou. Se você fizer isso, jamais superará o seu passado. E não fique focado e preocupado com a aprovação humana, mas se dedique a ser aprovado por Deus, e isso é o principal. Gente, nós nunca vamos agradar a todo mundo e nem estamos aqui para isso. Eu não estou aqui para agradar ninguém de vocês. O que eu quero, meu objetivo é que o Espírito Santo, através da minha vida, fale com vocês. Que alguma coisa desse conteúdo ele fale com vocês e vocês aprendam e que em algum momento vocês tenham uma vida transformada por todos esses assuntos que a gente já falou, que o Espírito Santo trabalhe, mas não a professora Juliana. Eu não faço nada, eu simplesmente sou canal aqui para falar esse conteúdo tão abençoado e todos esses cuidados que o Senhor tem conosco. Então não espere ser aprovado, né, pelas pessoas. Não espere, porque a gente nunca vai agradar todo mundo, né? A gente precisa fazer aquilo que o Senhor nos chamou e se preocupar em agradar a Deus. Se preocupar sim em agradar ao Senhor, esse sim. Amém? Diga não sem se sentir culpado. Viva seguro sem a aprovação dos homens. Porque eu sei que sim, a gente sempre busca fazer tudo com excelência, mas a gente não pode deixar de fazer por causa disso. Amém? Então essa é a nossa aula de hoje.
A minha oração é que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando, continue ministrando no teu coração e que o poder do nome de Jesus venha tirar todo o espírito de intimidação da tua vida, venha limpar o teu coração, venha limpar a tua alma, venha limpar o teu ser e que todo espírito de intimidação, de medo, venha ser arrancado da tua vida. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém, gente? Então, se ficou alguma dúvida, pode mandar mensagem, pode perguntar. Semana que vem estamos aqui de novo. Não deixe de dar um okzinho, né? Mandar o retorno que vocês assistiram, é bem importante. Beijo no coração, Deus abençoe você e toda a sua casa.